E aí pessoal, beleza? Hoje aqui eu vou dar algumas dicas de alguns livros para poder estudar. Porque muita gente não faz cursinho fora, estudam sozinhas, né, em casa. Só que a pergunta é, qual é o melhor material para poder estudar? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a internet é uma ferramenta muito preciosa quando bem aproveitada. Por exemplo, crie uma conta no Twitter e siga apenas os de educação. Por exemplo, o UOL, o Brasil Escola, né? Quem mais? O Guia do Estudante, o Seja Bicho, o Mundo do Vestibular, porque aí você vai estar por dentro de todos os acontecimentos relacionados ao mundo do vestibular. Né? E além disso, o Descomplica, o do Paulo Jubilu lá, certo? Porque aí você vai ter uma noção, né, de tudo. É um conhecimento que nós dizemos o conhecimento horizontal, o que é muito importante para a prova de conhecimentos gerais que toda a prova tem. Porque não adianta você saber de cor e sorteado biologia, química, porque nós temos uma tendência realmente de estudarmos aquilo que nós mais gostamos. Mas nós temos que entender que nessa caminhada do vestibular não é estudar o que nós gostamos, é estudar o que é necessário. E é necessário estudar tudo. Tudo, principalmente para o vestibular concorrido como o de medicina. Então façam isso, criem uma conta no Twitter, adicione só os de educação e não siga ninguém, É claro que o Facebook também tem, né, dá pra você curtir as páginas lá, só que o Facebook tem aquela, né, você acaba se desviando do seu foco principal. Então não se esqueça, quando você estiver, né, vendo que você está fugindo da sua meta, esquece o Facebook, vai no Twitter, que eu acho que o Twitter é melhor. Claro, não precisa se afastar totalmente do Facebook, né? Porque o Facebook também é importante. Só que eu acho que o Twitter é muito mais importante do que o Facebook, certo? Tá, agora nós vamos falar dos materiais que eu acho que são muito bons. O de biologia, né, é o que todo mundo conhece, que é o AMABS, que é referência para o vestibular, né, ele é referência. Queira você não gostar do AMABS ou gostar, porque achar que ele é muito complicado, porque ele é muito difícil, mas você, conforme você for estudando, você vai se habituando com a linguagem dele, vai entendendo. Claro, se você não quiser, não é obrigado a estudar pelo AMABS. Tem a Sônia Lopes, que é tão boa quanto ele, que tem uma linguagem simples. Ser simples não significa ser incompleto, porque muitos livros são complexos e são incompletos. Então não é a complexidade que vai definir a qualidade de um livro, e sim, né, o seu esclarecimento na sua totalidade, de, né, aí ser simples ou ser complexo vai depender, né, claro que você vai optar por um linguajar mais simples, certo? Então esse é o AMABS, né, o AMABS, a Sônia Lopes, tem o Ricardo Linhares, que é muito bom, tem o César e Cesar, tem o José Luiz Soares. Então esses para mim são os melhores livros. Claro que você não pode ficar estudando por todos os livros, não é que você não pode, né, a gente faz o que a gente achar melhor. Só que eu acho, né, é aconselhável estudar por um livro, escolher dentre todos e optar por um livro e seguir por aquele livro. Se naquele livro que você costuma estudar não tiver determinado assunto, aí sim você vai buscar outro livro, certo? Então essa é a parte de biologia. Agora vamos para a física. Bom, física, eu acho esse aqui, ó, esse livro o melhor, que é o Calçada. Porque ele tem a teoria, né? Você dá uma lida na teoria, depois se você achar uma coisa que é importante, que não pode passar despercebido, pega o Memorex, anota lá essa teoria. Aí abaixo da teoria vai ter o exercício, que é chamado de exercício, é o exercício, eu não sei se é... Não, tem o exercício resolvido, para você ver a aplicabilidade da teoria no exercício, que isso é importante, é conhecer os tipos de exercícios, porque muitas vezes o vestibular vai mudar apenas os valores. Claro que ele vai dar uma manipulada ali, vai dar uma sofisticada, mas a essência do exercício é a mesma, certo? Então, aí vai ter o exercício resolvido, aí embaixo vai ter o mesmo exercício, mudando apenas os valores para você aplicar a teoria no exercício, e além do mais vai ter os exercícios de reforço, né, para reforçar ainda mais, e o de aprofundamento quando você já estiver bem craque, beleza? Então esse é o Calçada, que eu aconselho que é o melhor. Esse aqui é um de cinemática, mas nós temos toda a coleção dele. Nós temos aqui o de dinâmica, né, que é o 2, ó, o 2, o de dinâmica. Nós temos ainda o de termologia, que é o 3, nós temos o de óptica ondulatória, que é o 4, e nós temos o de eletricidade, que é o 5. Então, outro livro que eu acho bom também, só que a gente não pode querer estudar por todos, mas é os tópicos de física.
1, 2 e o 3. Além do Calçada, além dos tópicos de física, tem o famoso Ramalho, né, que é bom também. E o Bonjour, que quase ninguém conhece de física, certo? Mas se eu fosse escolher de todos esses, eu optaria pelo Calçada, beleza? Tá, agora o de matemática. O de matemática, todo mundo fala do IESE, né? O IESE é bom, realmente é muito bom, certo? O IESE, ele tem uma coleção, acho que de 12, 11 livros, se eu não me engano, que é muito bom também. Que é uma das melhores coleções de matemática. Mas eu optei por esse aqui mesmo, volume único, não quero ser muito específico, certo? Então eu aconselho o IESE também. Além do IESE, nós temos o Dante, só que o Dante constantemente ele tá atualizando as suas coleções com os volumes 1, 2 e 3. Esse aqui é velhão já, esse aqui é o volume único, mas é o Dante, o autor chama-se Dante. Além disso, tem o Manuel Paiva, que ele é um pouco mais complexo, mas por um outro lado ele tem bastante exercícios para serem feitos. Tem o volume 1, 2 e 3, ó, Manuel Paiva. E além do mais, nós temos esse que é muito bom mesmo, que é a Kátia Stolk e a Maria Inês, que quase ninguém conhece nos volumes 1, 2 e 3. E o melhor para mim, que eu estudo, que é esse aqui, é o Bonjour, da editora FTD, que é o volume único, que inclusive tem esses vestibulares como todos os outros têm, tem de Enem também, certo? Beleza, então nós falamos de biologia, falamos de matemática, de física, aí o de química. O de química, o Felter é o padrão, não tem jeito, é referência para o vestibular, só que eu gosto mais do volume 1 e do volume 2. Eu, particularmente, não estou criticando, mas é uma opinião minha. Eu acho o 3 fraco. E aí, para você suprir essa defasagem, você pode estudar pelos Berco Salvador. Só que esse aqui é o volume único. Certo? Esse aqui é o volume único. Tem os livros dele, tem o 1, 2 e 3 separado, que é muito bom também. Tem o Lembo, só que o Lembo ele é mais fraquinho, né? Pra quem tá começando a estudar a química ainda. Que é o 1, 2 e o 3 separado. Além disso, nós temos a Marta Reis. Eu só estudava pela Marta Reis porque pra mim ela é mais complexa. Não é ser complexa, é completa, na verdade. Ela era mais completa, tinha tudo, não tinha uma coisa que não tinha, tudo tava ali com ela, certo? Então, Química Feltre, né, os Berco Salvador, Marta Reis, Lembo e tem também o Tito e Canto, que é mais para curiosidades, mas que não deixa de ser bom também, certo? Então nós falamos de biologia, química, matemática, física, certo? Agora o de história. Bom, de história eu gosto bastante do Cláudio Vicentini. Para mim ele está em primeiro lugar, é o Cláudio Vicentini, não tem jeito. Né? Esse aqui é o volume único, né? É a nova versão dele, esse aqui é o Cláudio Vicentino, ele tem geral e Brasil, um dos melhores. Não adianta, ele pra mim é o melhor. Claro, né? Tem também o Gilberto Cotrim, só que eu não trouxe ele aqui, eu acho que tá lá no meu quarto, mas ele é muito bom. Ele é simples, bastante simples, fácil de entender, fácil de assimilar. Além desses, do Cláudio Vicentini e do Gilberto Cotrim, nós temos o Luiz Koshiba. Luiz Koshiba também é bom, certo? Mas pra mim não é o melhor. E tem um que é de curiosidade sobre a história do Brasil, que é do Eduardo Bueno, né? Mas a gente não tá numa época de ficar vendo curiosidade, nós queremos passar no vestibular. Mas pra quem gosta de história, né, eu comprei porque eu gosto. Esse aqui é o Eduardo Bueno, que fala da história do Brasil. Certo? Então nós falamos, o de geografia, pra mim o Demetrio Magnoli é um dos melhores, não é o melhor pra mim, mas é um dos melhores. Ele é mais aprofundado na parte econômica, porque a parte física, na minha opinião, não é um dos melhores. Pra mim o melhor é o Mellen Adas, certo? Mellen Adas é bom. Meus amigos gostavam muito do João Carlos Moreira, que escreve junto com o Eustáquio de Sene. Eu não gostava muito não, mas a maioria lá falava só desse livro aí, do João Carlos Moreira, que escreve junto com o Eustáquio de Sene. Tem também, né, o José Vicentini, mas pra mim o melhor é o Mellen Adas. Mellen Adas, certo? Falamos de biologia, química, né, história, geografia, biologia, matemática e física, né? Então esses aí são os livros que eu recomendo. Valeu?